pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato muito lindo, especial, emocionante para compartilhar aqui com vocês. Não é um relato curto, mas ele é intenso, profundo e eu tenho certeza que irá abençoar a vida de vocês, ok? Ela escreveu tudo com muito carinho e amor, riqueza de detalhes. Outro dia eu gravei um relato também muito impactante aqui no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem ainda não assistiu. Muito forte, várias pessoas comentando, realmente algo que mexeu dentro de mim, eu tenho certeza que também tocará o seu coração. E eu peço para vocês que estão enviando para mim seu relato, que vocês possam mandar prontinho para eu só chegar aqui e ler. Então faça uma correção direitinho, né, da escrita e tudo mais, porque eu não tô tendo tempo para parar para fazer esse tipo de coisa. Tô aqui preparando já tudo para o nosso curso de formação em terapeutas também. Tô muito feliz, várias pessoas vindo participar, para honra e glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus tá levantando essa nova equipe. Eu estou na expectativa já de estar juntinho com vocês todas as terças e sextas, das 19 às 22 horas. As aulas ficam todas gravadas, caso você não possa estar presente em todas as aulas. E tem a apostila que quem já entrar e fizer a inscrição pelo Hotmart já tem acesso a tudo isso, ok? Mas os encontros, as aulas começam mesmo ali ao vivo juntinho comigo no dia 27 de outubro. Qualquer pergunta, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, que tem aqui abaixo o link para o meu website. Outra informação que eu quero deixar aqui para vocês é para que vocês aproveitem. Quem já tem a confirmação de Deus que é para você estar comigo nessa segunda turma, já vai lá e faz sua inscrição, porque até o dia 30 desse mês está com desconto. Você coloca o código de desconto terapeuta. Se você quiser pagar à vista, tem um desconto ainda maior. Entre em contato comigo, ok? Que eu passo para você o valor certinho. Gente, esse curso não é porque eu dou, não, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Nunca imaginei que seria como foi a primeira turma, e eu sei que Ele vai nos surpreender ainda mais nessa segunda turma, para honra e glória dEle. Mas eu quero deixar aqui avisado para vocês que esse curso é um curso de verdade, que eu mesma ainda não vi esse curso acontecer. Por quê? Porque é um curso cristão, é um curso que abrange relacionamentos abusivos, que é o que eu falo aqui no canal, mas não somente isso, é um curso de terapeuta cognitivo comportamental cristão, e é o que faz toda a diferença, porque na hora do atendimento, quem está ali, quem está fazendo, é você? Não, é o Espírito Santo de Deus, mas nós que nos posicionamos, nós que temos esse chamado de Deus, tudo que a gente passou de dor e que a gente conseguiu superar, agora então Deus nos usa como instrumento dele para poder ajudar outras pessoas a passarem por esse processo também, de uma forma mais leve, através de tudo que você já aprendeu, que Deus já te ajudou a superar, e isso é lindo demais. Mas não é algo que é para qualquer pessoa, não que é algo que é um chamado mesmo de Deus. Por isso que eu falo que Deus vai levantar as pessoas certas no momento perfeito dele, para que seja feita a vontade dele. A gente só precisa se posicionar, e aí ele abre as portas. O que a gente pode fazer, ele fala, vai lá e faz, né? Que ele já nos deu poder e autoridade para isso, mas aquilo que a gente não pode fazer, ele faz por nós. Então assim, é uma preocupação, um cuidado muito grande que eu tenho, porque eu sei o quanto isso é importante, é uma responsabilidade muito grande, porque são vidas que estarão buscando a sua ajuda. Então, assim, a gente nunca vai estar 100% preparada, isso eu falo também no curso, né? Tudo isso é explicadinho ali para que vocês possam de verdade, depois desses 6 meses, estarem preparadas para poder ajudar outras vidas. Eu fiz alguns cursos antes de poder estar aqui, né, ensinando, passando adiante o conhecimento para que vocês também se tornem terapeutas. E eu sei o que eu passei, as dificuldades que eu passei, aquilo que eu senti de necessidade, que precisava ter para realmente dar esse suporte necessário. Então a gente vai ter aulas práticas também. Depois nós temos alguns dias que a gente se encontra para ter esse suporte de atendimento. Temos a equipe que vai ser formada. É uma família nesses 6 meses que a gente começa ali ter uma conexão muito forte, muito linda, momentos de alegria, momentos de testemunhos, momentos de aprendizado. Todos os encontros teremos tudo isso, ok? Então é isso, fica aqui o meu recado e agora vamos ao relato de hoje. Ele é longo, mas ele é profundo e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos vocês, para a honra e glória de Deus, como eu falei aqui no começo. Vamos lá!
Então ela fala assim: estimada Cristiane, neste dia venho humildemente compartilhar com você o que Deus e a confiança em Jesus Cristo fizeram em minha vida. Não possuo formação, tampouco especialidade na área, mas acredito ter desperdiçado uma pequena parte da minha vida com um narcisista, ou alguém que possui fortes traços deste transtorno de personalidade. Falando em formação, e ela já falou aqui em formação, vem você também, se esse for um chamado de Deus em sua vida, já vem viver esse processo para você então viver o propósito de Deus. Nada é por acaso. Vamos lá, ela diz assim, olha: eu peço desculpas para você, Cris, pois irei te prender um bom tempo lendo o que vou escrever. É um prazer. Ok, pois tenho muita dificuldade em resumir minhas experiências e, para piorar, conforme vou linkando fatos, ainda vou acrescentando mais leitura para você. Eu também sou assim. Não sei vocês. Vem uma coisa, aí você lembra da outra. Quando vê, já nem lembro mais o que eu estava falando mesmo. O pensamento meio acelerado, a ansiedade, são as sequelas básicas aí de vários relacionamentos abusivos, mas Deus é mais, né? E tem que ver o lado bom. O lado bom é que a gente já põe lá mais conteúdo, riqueza nos detalhes e ajuda muito mais pessoas. Ok, antes de compartilhar minha experiência, com a sua permissão, gostaria de expor algumas situações que já vivi, pois a superação delas também foram usadas por Deus, quando ele ouviu minhas orações sobre a convivência com esse abençoado. Ela coloca entre parênteses: Cristo nos pede para amar até mesmo nosso inimigo. Então a cristã que em mim habita vai chamá-lo assim, de abençoado. Porque, do contrário, minha carne pecadora o chamaria de outro nome que prefiro não citar para não pecar contra nosso amado Deus. Não é um testemunho de terapia com Deus, entretanto, algumas situações ficarão desconexas sem esses apontamentos. E aí ela coloca algumas coisas para que dê sentido o testemunho dela. E ela diz aqui que não é um testemunho de terapia com Deus, mas é importante citar alguns detalhes, que foram alguns aqui emocionantes, vocês vão ver aí. Olha, cresci em um ambiente familiar em que Deus não habitava. Pai longe da igreja e ausente, mãe que frequentava igreja, mas sem a criação cristã de vivenciar experiências com Deus, além de vivenciar episódios frequentes de discussões e violência doméstica. Ok, outro ponto. Sou a primeira de 3 filhos, mas que não teve o nascimento tão comemorado pelo pai, por ser menina. Ela coloca entre parênteses: para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, meu paizinho hoje é outra pessoa e eu sei que sou também responsável pelo brilho dos olhos dele. Graças a Deus por isso. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 13 anos. Ela diz que hoje ela tem 31. E eu tinha um irmãozinho de 1 ano e 6 meses na época. Meu pai saiu de casa sem dar assistência alguma para nós. Creio que na cabeça dele acreditava estar prejudicando minha mãe, mas quem sofreu fomos nós. Mas graças a Deus, ele é outra pessoa hoje. Minha mãe estava desempregada e após 1 mês já estávamos passando fome. Meu pai do céu. Havia literalmente apenas açúcar em casa. Minha avó doava pães para minha mãe, mas eu não comia. Eu fazia água morna com açúcar para dar com o pãozinho para o meu irmão bebê ainda e deixava para comer no recreio da escola. Durante a noite, minha mãe ia visitar os vizinhos, quando ela sabia que era a hora do jantar. Gente, essa hora me tocou o coração. Gente do céu, a gente acha que isso não existe, né? Porque muitas vezes não foi a nossa realidade. Mas olha esse sofrimento dessa mãe. E esse pai, no caso, nessa época, né, que não tinha ainda, eu creio, conhecimento, né, do amor de Deus. Mas Deus sempre cuidou, né? E trouxe o que precisavam diante de toda essa circunstância. Ela fala assim: ia visitar os vizinhos na hora do jantar, para que assim os filhos dela pudessem comer ao menos um pouco. Ela ficava sem comer, pois já achava vergonhoso o suficiente se colocar naquela situação. Uma observação: eu morava em uma região em que os vizinhos, conhecidos, amigos e parentes se visitavam demais. Ela coloca kkkk. No Natal daquele ano não passamos fome, unicamente porque a filha de um casal de idosos que a mãe conseguiu um bico de doméstica foi usada por Deus e comprou 2 caixas de papelão cheias de comida. Uma com uma cesta básica e outra somente com doces, bolo de pacotinho, gelatina e todas essas coisas.
Para a glória de Deus, minha mãe foi chamada para trabalhar em um viveiro. E ela coloca entre parênteses, montava pacotinhos de mudas de pinos e eucalipto. E ela diz, mas aí veio então o dilema, passar fome e ser uma mãe presente ou trabalhar saindo de casa às 4h30 da madrugada e voltando às 19h30. Deixando uma filha de 13 e um filho de 11 anos cuidando de um bebê de 1 ano e meio. Bora trabalhar que ninguém vive de amor, ela coloca. Que difícil, né, gente? Meu pai do céu. E aí começou uma história de amadurecimento. Somente Deus um dia me dirá como ele trabalhou em mim para que meu irmãozinho, que hoje tem 19 anos, se tornasse a pessoa maravilhosa e usada por Deus que é hoje. Glória a Deus por isso. Através da criação que eu dei para ele. Uma criança. Olha só, gente, ela tinha aí 13 anos. E ela continua dizendo, temos uma ligação fortíssima. Amo meu outro irmão, mas com esse é diferente. Inclusive nos batizamos no mesmo dia. Que lindo, nascemos juntos em Cristo, glória a Deus. Entre os anos de 2006 até 2017, perdi as contas de quantas tentativas de suicídio cometi. Forte, hein, gente? Com a glória de Deus, através do autoconhecimento que Ele me deu, afirmo com propriedade que a maioria das tentativas eram devidos a gatilhos mentais relacionados aos meus pais e à família deles. Entre 2017 e 2019, a depressão estava ali, esperando um novo gatilho, mas, para o azar dela, sem menos eu perceber, me aproximei de Deus. Yes! É o caminho, gente. É o único. Me peguei involuntariamente pesquisando, orando, estudando, buscando e durante uma noite conversando com Deus parei para refletir sobre essas tentativas frustradas de suicídio e quando percebi já tinha escapado a pergunta que eu fiz para Deus. Deus, por que o Senhor não permite que eu vá embora? Nossa, gente, olha que forte isso. Será mesmo que meus pais e irmãos não ficariam de fato melhor sem mim? E Deus usou o seu Santo Espírito e me respondeu com um tapa na cara mais perfeito e doce que eu já poderia ter levado na vida. Filha, como você vai fazer minha obra e ganhar almas para mim, morta? E ela coloca entre parênteses, eu não consigo compartilhar essa experiência sem chorar. Meu coração enche de gratidão. Ai, gente, me perdoa, mas é muito forte isso. Meu coração enche de gratidão. Meu coração enche de gratidão e meus olhos ficam lavados toda vez que compartilho isso com as pessoas. Nesse momento minha vida mudou. Com toda a convicção, propriedade e orgulho afirmo, Deus arrancou até a raiz tudo o que havia em mim relacionado a essa praga de depressão. Ai, glória a Deus por isso. Olha, gente, tem horas que não dá, não. Deus é lindo. E que eu sei que através disso, pessoas aqui que talvez estejam passando por isso, Deus vai curar. Para honra e glória dele. Ok, já estou na 3ª página e nada de contar sobre o abençoado, né? KKKKK. Já chego lá. Em 2009 terminei o ensino médio e meu sonho era fazer engenharia civil. E ela coloca entre parênteses, meu pai é pedreiro. Cris, você é terapeuta e sei que entendeu o motivo de, na época, esse ser meu sonho. Levando em consideração que o meu paizinho por um tempinho foi ausente. Aí ela coloca kkkk. Ela fala entre parênteses de novo. Eu rio porque, Cris, o propósito de Deus nisso foi tão lindo, a cura tão linda, que só eu pagando terapia para você, para dar tempo de te contar tudo. E olha que pagar a terapia não seria nem para tratamento, seria para testemunho do que Deus fez e vem fazendo. Ah, linda. Meu pai, na época, não apoiou. Minha mãe achava que eu deveria terminar meu ensino médio e ir trabalhar numa fábrica na minha antiga cidade. Resumindo, eu querendo fazer parte do grupo da minoria que tem ensino superior no Brasil, mas sozinha, sem apoio. E a família toda do meu pai rindo na minha cara pelos meus sonhos. Ela continua dizendo, na cidade em que eu morava não tinha faculdade, tinha apenas na cidade mais próxima. Então, eu, bem caduca, pensei, eu quero e vou conseguir. Vamos começar lá de baixo e Deus vai me ajudar. Yes, glória a Deus.
Havia apenas uma faculdade pública e nela os cursos eram todos de licenciatura. Então pensei, vamos tentar o vestibular para a matemática e se eu passar e me formar, eu posso trabalhar e estudar engenharia. Quem disse que eu tinha R$100 para a inscrição do vestibular? No último dia das inscrições de isenção de taxa, surrupiei da mãe o talão de luz, peguei o ônibus da faculdade, ela coloca entre parênteses, a prefeitura na época subsidiava em 100%, e pá, ir fazer a inscrição. Resultado, passei na isenção, passei no vestibular, em 2014 me formei. Yes! Yes! Deus é fiel! Usei para alguma coisa a faculdade? Ela foi. Um ponto de interrogação. Não. Mas me formei. KKKKK. Ok. Mais uma conquista. Mesmo não atuando na área, minha formação abriu portas de trabalho no ramo administrativo. Hoje sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário e coordeno o setor de departamento pessoal de uma empresa que vem explodindo em crescimento na região em que vivo. Glória a Deus pelos empregos que estamos gerando e famílias que garantem o seu sustento através do trabalho nesse lugar. Olha que lindo, 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 lindo. Parabéns, viu? Deus te abençoe mais e mais. E olha que lindo o amor dela e essa preocupação e alegria em ver que está gerando empregos, gerando, garantindo, né, o sustento dessas famílias, porque um dia ela passou por isso, ela sabe o que é não ter esse sustento. Lindo demais seu coração. Em 2019 comecei minha tão sonhada engenharia civil, mas tranquei em abril e 2020 por conta da pandemia. KKKKK. Ela coloca entre parênteses de novo. Planos de Deus. Durante o trancamento, Deus me curou de uma forma linda dos traumas causados pela ausência do meu pai e foi quando eu percebi que nunca quis de fato a engenharia, mas sim superar ele. Uau! Forte, hein? Foi linda a minha história de desistência da engenharia. Gente, isso é lindo. Olha, deixa eu dar um testemunho aqui rapidinho para vocês que me fez lembrar quando você falou isso. Eu entrei num curso, numa faculdade, alguns anos atrás. Por quê? Porque eu queria, eu não sabia direito o que era, mas eu sabia que eu queria ajudar pessoas na área emocional. E que eu devia sempre ter feito alguma coisa nesse sentido. E fui estudar coisas nada a ver, por isso que eu nunca me encaixava. Eu me sentia um peixinho fora d'água, não tinha nada a ver comigo as coisas que eu estudei. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um tratamento, fui fazer 10 sessões de coach e foi super legal. E eu sempre me dou 100% em tudo quando eu tô fazendo. E eu fazia tudo que ela falava, era livro para ler, eu lia. Era tudo que ela colocava ali eu fazia e eu dediquei meu tempo. Só que aí, na época, assim ó, e uma delas que vivia o dia inteiro no telefone comigo, transtornada, hoje eu sei, já um grau mais psicopático, sociopático, e eu comecei a deixar de lado, porque querendo ou não, né, dá trabalho, você tem que estudar, dedicar seu tempo, e essa faculdade que eu estava fazendo, eu acabei deixando de lado e foi acumulando, chegou um ponto que eu falei, não dá mais. Eu não estava mais tendo condições de entregar os trabalhos, foi um acúmulo mesmo, e eu estava me cobrando demais. Né? No caso aqui foi porque você viu, Deus te mostrou que você estava querendo era superar o seu pai, porque era algo relacionado, né, ao trabalho dele, inconscientemente. No meu caso, o que eu me identifiquei com o que você contou aqui foi porque foi uma libertação. Nem tudo que a gente desiste é algo que é fracasso. Não, tem coisas que a gente às vezes quer, mas que Deus fala, não é isso não. Aqui ó, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo maior para você. O propósito que eu tenho para você é diferente do que você estava querendo. Então, olha para o que eu quero, os sonhos que eu tenho para você. E eu também desisti no sentido daquele curso em si. Depois eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz e eu tirei um peso, uma cobrança que eu mesma estava colocando em cima de mim e foi libertador. E olha, e foi na pandemia que Deus colocou os outros 2 cursos que eu fiz, que foi o que me capacitou, que Ele usou para me levantar e me preparar para hoje estar atendendo como terapeuta, né, todos os pacientes que já vieram e os que ainda virão e os que ainda estão comigo nesse processo. É muito gratificante e é para honra e glória de Deus,
porque é Ele que faz todas as coisas. Ele é maravilhoso. Por que eu tô falando isso aqui? Por que eu dei meu testemunho? Porque às vezes você já passou por isso e você pode estar se cobrando e você pode estar sofrendo por causa disso. Não, libere-se disso. Deixa aí, porque Deus tem algo maior e melhor para você, tá? Pede para Ele a confirmação que Ele vai te dar, Ele vai te mostrar. Ok, dentre tantas situações que passei, que me fizeram ser quem hoje eu sou, gostaria de deixar um último detalhe. Graças a essas experiências, Deus me tornou forte, guerreira, persistente e principalmente trabalhou muito em mim, no meu caráter e honestidade. Graças à profissão que Ele me deu, Ele me tornou perspicaz para a leitura de algumas situações e até mesmo comportamento humano, já que mesmo não atuando diretamente com recursos humanos, trabalho com pessoas. E já no meu trabalho está relacionado à redução de custos para a empresa, lido com muitos problemas e muitos problemas de pessoas diariamente. Por fim, minha formação acadêmica me faz perceber que Deus me abençoou com inteligência e desenvolveu e muito o meu lado racional. Aí ela coloca assim, agora irei linkar a seguir. Vamos ao abençoado. Aí ela coloca assim, o abençoado. Em janeiro de 2021, cá estava eu feliz com a aproximação, respostas, transformações que Deus estava fazendo em minha vida, vivendo em paz e refletia há alguns dias se Deus ia colocar uma pessoa legal no meu caminho algum dia. Quando um rapaz que só Deus vai me explicar um dia como eu pude achar atraente, me adicionou no Facebook e passou a me seguir no Instagram. Começou toda aquela folia de curtir fotos, stories, e eu não dava bola no início, principalmente porque a foto de perfil dele era ele e uma bebezinha. Pensava comigo, tá amarrado em nome de Jesus, pai de família? Deus guia esse cara, por favor. Mas ele não era mais pai de família, e sim divorciado. Começamos a conversar pelo Messenger. Ele morava na cidade próxima em que tinha as faculdades que mencionei anteriormente e estava no 8º período da engenharia. Conversa vai, conversa vem, começamos com os elogios. Olha, quero abrir um parênteses aqui que eu não sei lidar com elogios, fico constrangida. Não me sinto bem e sou aquele tipo de pessoa que faz piadinha, exceto se elogiam minha inteligência. Confesso que eu viro um pavão, e colocou entre parênteses. Nem me considero lá aquelas coisas de inteligente, mas é o que eu valorizo. KKKKK. Claro que, nossa, não sou um gênio, mas é algo que me orgulho. Não sou uma pessoa bobinha, para honra e glória de Deus, pois Ele me fez assim. E com o abençoado filho da mãe, ele foi na jugular. Ele disse que não se importava com a aparência, que se importava com o interior e se apaixonou por mim pela minha inteligência. E entre parênteses, pronto, a otária achou que era uma resposta de Deus aos pensamentos que agora eu fico aqui pensando, bem inteligentona você, né? Ai, gente, só Deus. E ela coloca kkkk. Enfim, aceitei conversar com ele pessoalmente para entender qual foi, por que tu tá nessa. Ele veio para minha cidade e me trouxe um presente, uma almofada decorada com o tema de um quadrinho que eu tinha no meu quarto. Fez questão de dizer que só comprou porque viu o detalhe da parede de uma foto que eu postei no meu Instagram. Miserável, me estudando e eu já estava derretida. Bocó, kkkk. Passamos um dia agradável, conversamos, rimos e nos divertimos. Ele contou que era da igreja, formado em teologia, falou também que achava que éramos perfeitos um para o outro. Bem básico. Por nossas histórias serem muito parecidas, né? Na verdade não tinha nada de história parecida, ele já estava te espelhando através de tudo que você postava e do que ele observou. E escutou de você, né? E ela coloca, e a Bocó acreditando, cada vez mais achando que era confirmação de Deus. Não se chame assim, tá? Porque não foi você que errou. A pessoa tava fingindo. Como você ia saber sem a revelação de Deus? Não dá, né? Ok, à noite ele me levou para casa e na segunda vez que nos vimos pediu para namorar comigo. E eu aceitei. Depois de uns 2, 3 meses, do nada ele sumiu e resolveu terminar. Clássico. Eu já estava, como dizem na minha região, arrastando um caminhão
por ele. E pensei, pode ser alguma aprovação de Deus, então vai lá. Vai lá eu me humilhar para entender o que estava acontecendo. Ele foi até minha cidade para conversarmos, saímos e ele veio com a conversa de que eu quero terminar porque não vai dar certo, você em uma cidade eu em outra, você vai ter que se mudar para minha cidade para ficarmos juntos. Conversamos também sobre Deus, sobre meu chamado. Ela coloca entre parênteses, lembra da minha história de libertação da depressão? Ali veio o meu chamado para uma vida missionária. E ele disse que sabia que eu era uma pessoa certa, que Deus confirmou para ele e que teríamos essa vida de missões juntos, mas eu teria que ir embora. Isso em poucos meses de relação. Olha o que ele fez, toda a manipulação para você mudar com ele. Gente do céu, tudo calculado, dá para ver aqui. Resolvi chutar o pau da barraca. Pensei, sair de um relacionamento e noivado de 5 anos e meio, vai ver, tenho que cair de cabeça mesmo. Olha isso. Conversei com meu chefe e pedi transferência para trabalhar na cidade em que ele mora. E entre parênteses, que na realidade se tornou a cidade que vivo agora. Lembra que eu comentei que a empresa está em expansão, né? Então, temos filiais em várias cidades. Então, na minha cabeça, o meu chefe diria que sim. E ele disse que não. Uau! Cris, eu coloquei meu cargo em xeque e disse ao meu chefe, então vamos abrir uma vaga para treinar alguém para ficar no meu lugar. Uau! Que eu também vou procurar trabalho nessa cidade. Encurralei ele, Cris. Ele se viu obrigado a aceitar, tadinho. Já que meu cargo é de confiança, temos um excelente relacionamento profissional e porque faço parte de um time estratégico da empresa. Olha, mas tudo porque o homem já estava lá em primeiro lugar, né? O abençoado tudo era ele já, né? Então, em 2021, vim para a Cidade Nova morar na casa dele, que estava toda montada. Precisei apenas trazer minhas coisas pessoais. Ele fazia um tal de um discurso que tenho casa própria, faço engenharia, tenho carro próprio. A casa feita de compensado nos fundos da casa da mãe. O carro, um Uno que o freio de mão não funcionava. A faculdade mal arcava com despesas adicionais da filha. Olha isso. Uma observação, não estou menosprezando os bens. Lembra de uma pequena parte da minha história, né? Sei de onde vim e ainda me coloco naquele lugar. Eu te entendo, mas é porque eles colocam de um jeito que tudo deles é maravilhoso, é o melhor, e aumentam, exageram, né? Não existe humildade ali. Eu entendo você, eu sei o que você está falando. Ok, esses apontamentos que fiz é porque ele se achava demais aí. E enchia a boca para dizer que tinha casa e carro, af. Ele era do tipo de cara da fala mansa, aveludada, agrada demais. Aparentemente estava tudo uma maravilha nos 3 primeiros meses. Depois eu comecei a me questionar. Não pode ser tudo tão cor-de-rosa assim. Ainda mais que em 3 meses ele nunca buscou a Deus junto comigo. E aí ela se pergunta, Deus, tem coisa errada ou é coisa da minha cabeça? Estava começando a passar por algumas dificuldades no trabalho, aumento de filiais, meu time de subordinados não estava aumentando, a demanda de trabalho aumentando também, estava começando a minha exaustão mental. Chegava em casa meio desanimada e ele dizia que eu tinha que abandonar o meu emprego. E entre parênteses ela coloca, ele não gostava do meu chefe porque no dia que eles se viram pela primeira vez e única vez, meu chefe não o cumprimentou. Apenas me chamou do ladinho e me perguntou coisas do trabalho. Hoje eu sei, ele não gostou do meu chefe porque meu chefe não deu atenção para o alecrim dourado. KKKKK. Então ele começou a me cutucar e dizer que eu tinha que mudar de carreira, buscar uma profissão para ganhar dinheiro de casa, com internet, bolsa de valores e vender cursos, já que, palavras dele, supostamente você é tão inteligente. Começou todos os dias a plantar sementes de veneno sobre meu trabalho. Interessante citar que ele fala aqui sobre essa parte, já que você é tão inteligente, ele pegou esse ponto forte para você, essa parte importante para você e agora ele está usando contra você. Lá no começo ele usou a favor dele, que foi onde ele te fisgou de vez, né? E agora ele está usando para te desvalorizar. Incrível. Começou todos os dias a plantar sementes de veneno sobre meu trabalho. Um detalhe que esqueci é que meu pai e meu irmão do meio eram contra eu estar com ele.
pois desde o primeiro dia meu pai, nas palavras dele, viu que ele não valia nada. E ela coloca entre parênteses: ah, paizinho, se eu tivesse te ouvido. Minha mãe era contra pelo mesmo motivo, mas ela não me contou. E mais pra frente chegaremos nessa parte da minha mãezinha. Voltando ao assunto, creio que ele percebeu que meu pai via ele como ele é, porque ele começou a tentar a me envenenar contra meu pai. Tipo assim, não acho legal irmos visitar ele porque eu sinto coisas ruins lá, o Espírito Santo me fala. Por exemplo, vez passada eu nem conversei com seu pai porque eu estava orando em espírito. Eu não aguento, gente. Ela coloca entre parênteses: vai se catar, penso eu hoje, né? Ele sempre fazia eu vir com ele de manhã para a cidade dos meus pais e voltar à tarde. Ou seja, passava umas 3 horinhas com o pai, 3 horinhas com a mãe e voltava embora. Controle, ela coloca um ponto de exclamação. Além de me afastar dos meus pais, hoje eu vejo que esse era o objetivo secundário. O principal era me afastar do meu irmãozinho, que já não é mais inho, mas sempre será meu irmãozinho, kkkk. Pois ele tinha inveja dele. Hoje eu vejo isso com os olhos que Deus me deu. Ele queria cortar nossa relação de amor, admiração e inspiração. Ele, ela colocou em letra maiúscula, queria estar no lugar do meu irmão, queria que esse sentimento fosse transferido para ele. Olha, na verdade, o que eu aprendi na experiência de vida, no convívio com algumas dessas pessoas desse nível aí do seu, né, desse abençoado, eles não aceitam que nós tenhamos nenhum sentimento de carinho, de amor por ninguém além deles. Então, assim, eles não querem ser a outra pessoa. Na verdade, eles se acham os melhores, né? Aquela coisa de grandiosidade. Eles acham os outros porcaria. Eles são os top das galáxias. Mas você não tem o direito de ter sentimentos por ninguém. É tudo sobre eles, tudo sobre elas. Então, assim, ele não aceitou o teu sentimento pelo teu irmão. Gente, é surreal, né? Porque, gente, é teu irmão. Não é normal, né? A mente deles e delas não é algo normal, embora eles tenham consciência de que isso não tem nada a ver. Então, continuando. Quando eu saí de casa, deixei meu notebook com meu irmão, pois ele fazia cursos para o vestibular, cursos de programação, e já que ele iria prestar vestibular, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, hoje estuda engenharia de software, ela coloca entre parênteses, meu orgulho esse menino, Deus me guiou para criar ele de forma a batalhar pelo que quer. Ele trabalha para pagar os estudos. Que lindo, gente. Dá pra ver, né? O seu carinho, o seu amor e o teu reconhecimento no sentido de reconhecer que é Deus que fez, mas ele usou sim a sua vida para ajudar, para educá-lo, como uma mãe, né? Que você cuidando ali, como eu creio que é um carinho que você tem de mãe mesmo, porque para você ele vai sempre ser esse menino, né? Que você chama, o irmãozinho. Eu entendo você. Continuando. Comentei isso porque teve um episódio em que meu irmão ia me devolver o notebook, já que Deus o ajudou a guardar dinheiro para comprar o dele. Então ele iria me devolver. E o abençoado e eu indo visitar os meus pais, e ele pegou e disse: agora que teu irmão mais tarde do que nunca resolveu devolver esse notebook, você vai me dar ele, né? Ai, meu pai do céu. A inveja, os ciúmes, é só pra eles que pode. Então ele tem o direito, ele que merece. Você é a mulher dele. Você é a namorada dele. Você tem que dar pra ele. Teu irmão tem nada a ver. Esquece. Esquece que é teu irmão. Eu tive um ataque de risos. Ai, que engraçado. Imagina a cena. E disse: o quê? E ele: eu quero. E eu perguntei: mas por quê? Se você tem o teu PC gamer e ainda por cima o notebook da empresa. Quem precisa sou eu para terminar minha segunda pós-graduação. Cris, ele surtou. Imagino. Isso é um absurdo. Você é muito egoísta, materialista. A projeção. É o que eles são, né? Dizia ele e eu fiquei em choque. Foi a primeira vez que vi esse lado dele e não fazia sentido algum na minha cabeça ele ter pedido o notebook. É assim mesmo, gente. Olha, eu tive uma situação com uma
que foi algo surreal. Ela me contando, juro pra vocês, eu fiquei assim, eu não tô ouvindo o que ela tá falando, não tô acreditando. Gente, ela tinha um namorado. O namorado fez um negócio, enfim. Ela quis fazer algo contra ele e foi lá no lugar, falou com o tio dele, pediu informação e falou pra não falar nada pro tio dele. Ou pro tio dele não. Pediu pro tio dele não falar nada pra ele, pro namorado dela. Eles tinham terminado. Aí ela me contando, gente, eu não tinha noção desse transtorno. E eu não tava entendendo direito. Aí ela falou, você acredita que eu fui lá e eu falei pra ele não falar nada pro meu namorado? E ele foi e contou, mas eu falei pra ele não falar. E eu pensei, gente, mas ele é tio dele. Você acha que ele não ia falar pro sobrinho dele? Você acha que ele ia guardar segredo pra você e ficar contra o só se fosse um que nem ela, né? Então assim, e pior que ela falou de um jeito que ela realmente, eles se acham tanto que ela achou que ele estava errado e que tinha traído ela, apunhalado ela pelas costas, gente. Eu não aguento, é sem noção. Continuando aqui, ela fala assim, um parênteses. Lembra das coisas que contei antes da história rejeição, luta, barreiras e traumas vencidos? Então, eu me tornei o tipo de pessoa que sambo na cara dos outros dizendo não. Se de fato eu quero dizer não, eu me tornei uma mulher que me recuso a fazer algo que eu não quero. E por Deus ter me permitido ser assim, o abençoado ficou sem notebook. KKKKK. Até parece meu notebook que tinha que parcelar em 10 vezes sofridas, porque na época não era reconhecida no meu trabalho, né? Capaz que daria para um marmanjo chorão. E o pior, isso aqui, além de ser desabafo de pensamento com você, é o que falei de forma parecida para ele. KKKKK. Então, é exatamente isso, né? Glória a Deus que você hoje consegue colocar o limite e falar não. Eles não gostam não, por isso que ele ficou aí. É que nem criança birrenta. Vai me dar sim, senão me jogo no chão. Eu quero pirulito, que nem a criança vai no mercado, mãe, quero pirulito. A mãe não dá, se joga, se esperneia por causa de um pirulito, né? Então aqui no caso era o notebook. Você vê que ele já tinha. A questão não é essa, a questão é que ele achava um absurdo. Como assim você emprestar o seu notebook para ele? Eu mereço então ganhar o notebook, porque eu sou mais na sua vida. É tudo questão de se sentir o bambambam. Eles têm que se sentir VIP. Se você não coloca eles em primeiro lugar, isso aí é amizade em tudo, tá, gente? Eles têm que ser exclusividade na sua vida. Tem que estar acima de todos, até mesmo da tua família, das pessoas mais próximas de você, que é sangue do seu sangue. Incrível. Eu amei o teu relato por conta disso. Você deu os detalhes lá na frente, lá no comecinho, que agora tá fazendo toda a diferença, né, no que você tá relatando. Perfeito. Ok. Fomos a viagem toda discutindo até que pedi para parar o carro e falei, quer tanto esse notebook? Então vamos comprar um juntos então. Não é parceria? Então vamos ser parceiros. Mas esse é o meu e eu preciso. Se quiser eu te empresto, mas ele é meu. Aí a bênção se acalmou. Entre parênteses. Isso é o que eu achei. KKKKK. Dias depois, ele conversando com um amigo dele e veio falar pra mim, vou comprar o notebook do meu amigo pra você. E eu, ué, por que se eu tenho o meu? E ele, porque você vai dar ele pra mim. Ai, eu não aguento, gente. E eu comecei a rir na cara dele. E disse, ué, se você está dizendo que é um note muito bom, compra pra você e deixa o meu em paz. Exatamente, né? Compro do amigo pra ele. Era uma gana, uma implicação, mas hoje eu vejo, não era sobre o notebook, era sobre posse do que era meu e sobre eu ceder, mas não cedi. Exatamente. Eles não aceitam não como resposta, então é o que eles querem. Se você falou que não, que você quer pra você, eles querem ver se eles vão conseguir te manipular pra você fazer o que ele quer que você faça. Se ele falou que era pra dar pra ele vai tomar de você de um jeito ou de outro, ele vai, só que não foi, né? Imagina a coisa louca que devia ser essa guerra, esse relacionamento aí, hein? Continuando, dias passaram e eu ainda cansada por conta do trabalho. Na verdade, não era só por causa do trabalho, não. Esse cansaço vem do convívio dessas briguinhas dia a dia com esses seres, né? Ninguém aguenta. Quando você vai chamar seu chefe para conversar e pedir aumento para ele? Na minha mente se passou a pergunta, o que aconteceu com o teu trabalho? Está te matando?
E quando vi, já tinha escapado do pensamento e perguntei isso para ele. E ele responde: ah, isso é frescura, você reclama demais. Deus não gosta de quem só reclama. Veja eu, por exemplo, eu sou admirada no meu trabalho, estou cheio de coisas para fazer e não fico aí choramingando. Veja esse aumento com ele aí, e temos que ver também para juntar nossas contas de pagamento. Aí ela fala assim, 2 observações, mas antes disso eu quero falar aqui uma observação. Eles tentam sempre diminuir a gente, né? Ah, porque o teu emprego eles têm que ganhar mais? Às vezes mulher também, eu já vi mulher que tem que ganhar mais que o marido, porque é sempre uma competição, parece o macho da casa. Quando é narcisista, sociopata mais, que tudo eles querem subir na vida e aquela coisa que nunca tem fim, porque a insatisfação é eterna, eles conseguem e depois quer mais, nunca tá bom. E ele aqui já querendo dizer, né, querendo tirar você do seu trabalho, colocando a culpa, porque sabia que é algo que você ama, algo que você gosta e que você tem sua independência financeira, de algum jeito ele queria destruir. E projetando em você, né, já usando coisas, pondo o nome de Deus no meio da história. Só Deus na causa. Aí ela fala assim, 2 observações. Uma, mesmo que ele com intenções deturpadas estava induzindo eu pedir o aumento, pois estava de olho nesse dinheiro, infelizmente ele estava correto, eu recebia 3 vezes menos do que era justo. Aí que tá outra coisa também que eu lembrei aqui. Muitas vezes eles usam disso, fingindo que tá te valorizando, você tem que pedir mais porque você merece, nossa, você não ganha bem o suficiente, também para te minimizar, tá? Te menosprezar e para você tá com essa sensação de insatisfação. E aí você começa a reclamar, você vai trabalhar achando que não estão valorizando o teu trabalho e aí as coisas só pioram porque o foco está no negativo e não no positivo. E segundo ponto ela coloca, antes de ele começar a mostrar a face dele, realmente tínhamos conversado sobre junção de contas. Ok. Voltando ao assunto, eu achei muito estranho o discurso dele mudar e surgiu o primeiro alerta, ou melhor, o primeiro toque do Espírito Santo. Aí ela colocou assim entre parênteses, o dinheiro é seu. Quando ele ficar unificado com o do abençoado, ele vai chamar de nosso e vai gastar dizendo que é dele também. Então comecei a observar o comportamento dele. Nesse meio tempo, um dia orando, Deus falou comigo e eu fui falar com ele. Ô abençoado, você que é teólogo e tudo mais, já foi obreiro e pastor? Deixa eu te perguntar, já que eu estou um pouco crua de informações, né? Puxei a Bíblia e mostrei. Olha aqui o que diz o livro de Mateus sobre o divórcio. Ele começou a ficar pálido, mas me deu atenção. E eu continuei, se Jesus disse que não pode ter divórcio entre o casal, exceto se houver adultério, quem pulou a cerca, você ou a coitada? Uau! Aí, entre parênteses, vou chamar a ex dele de coitada aqui, porque é coitada mesmo, não pode dar contato zero, já que eles têm uma filha. Os olhos dele arregalaram e ele travou, me respondeu meio gago, ninguém traiu ninguém. E eu entrei em crise, Cris, comecei a chorar e falei, você está vendo a abominação que está acontecendo aqui? Eu estou em prostituição e você em adultério. Eu não quero isso, não quero pecar contra Deus. Nós temos que acabar com isso. Cris, não sei como, mas ele me contornou bonitinho. Ele usou a história da confirmação de Deus sobre ele na minha vida e também disse que ele é íntimo de Deus e que se entendeu com ele. Hoje eu penso, gente, como assim? E ela dá risada aqui. É muito alecrim dourado mesmo. KKKKK. Após nos entendermos, ele me contou como foi o divórcio dele e confesso que fiquei em choque. Me contou como conheceu, como casou, fez as reclamações sobre a coitada. Ela coloca entre parênteses, reclamações não. Ele usou de artimanhas para me ganhar, isso sim. Pois falou que ele foi desanimando porque ela não se interessava em estudar, crescer, não era inteligente. Olha lá de novo usando essa parte. Entre parênteses, ele já sabia que esse era o meu ponto fraco. E quando ele ia dar um ultimato de divórcio, ela, por conta própria, sem o consultar, engravidou. Tadinho, ele tão inocente, né? Não existe camisinha. Furou, ele deve ter inventado. Não tem jeito, gente. Você fala uma coisa, eles sempre vão ter alguma coisa para justificar. Mas a culpa é sempre do outro, da outra pessoa. E desabafou com, ai, se arrependimento matasse. Daí eu, como assim?
Ele, claro, olha o quanto minha vida está travada por eu ter uma filha. Meu pai do céu. Eu engoli isso com farinha. Pensei, Deus tenha misericórdia e não permita que ele pague a língua acontecendo algo com essa criança. Repreendi em pensamento. E continuou. A coitada ganhou a criança, ficou gorda, feia e só tinha olhos para a criança. Eu não quis me meter entre ela e minha filha e passei a dormir na sala. De novo, entre parênteses, porque na casa própria dele só tinha um quarto. Tive que começar a fazer acompanhamento psicológico por conta da coitada até que dei um basta. Cheguei em casa e falei que eu não queria mais ela lá e que ela tinha 2 horas para tirar o que quisesse de casa, mas que ele iria sair e voltaria dentro de 2 horas e não iria querer ver ela lá mais. Meu pai do céu. Ela coloca em letra maiúscula. Cris, a mãe da filha dele, descartada desse jeito. Absurdo. Eu fiquei perplexa e guardei tudo em meu coração para pôr em oração. Hoje eu sei que ele descartou a mãe da filha porque ele se viu trocado pela criança, mas na época travei. Ele começou a ficar frio comigo, não me procurava mais e para mim isso era uma tortura, já que tenho a libido alta. Parênteses. Mesmo tendo a libido alta, não sou solidária. Não saio dando intimidade para todo mundo, não. Ela colocou entre parênteses, desculpe o termo, Cris. Repreendo sempre, pois escolhi a Cristo e o Espírito Santo para me ajudar a negar a mim mesma. Comecei a achar estranho, mas tudo bem, né? Dizia que estava cansado, que a cabeça doía, trabalho, preocupações, blá, blá, blá. Um detalhe que eu não comentei. Ele nunca me deixou conhecer a mãe da filha dele, mesmo eu implorando isso, pois seria fundamental para o desenvolvimento da filha dele, que é inocente. A mãe dela precisava conhecer quem estava cuidando, alimentando e até mesmo brincando com a filha nos fins de semana. Concordo. Ixi, ele parecia não ligar. Uma vez peguei ele fazendo chantagem de atenção para a filha de 3 anos. Fica aqui no colo do pai, me dá um beijo e abraço, senão o pai não leva para brincar. Meu Deus. Deus da misericórdia, eu surtei. Falei para a filhinha ir brincar na vovó e perguntei para ele, ô abençoado, você quer uma filha materialista e medíocre? E ele disse, não. Eu respondi, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas você está criando ela fútil e materialista desse jeito. Quando você for idoso e precisar de cuidados, ela não vai ficar com você se não ver vantagem. Ele ficou com a cara de perplexo. Óbvio que ele não se importava com isso. A perplexidade no olhar dele é por eu ter visto que ele estava manipulando a criança. Coitadinha. Exatamente. Eles não acreditam, né? Como que ela percebeu? Né? Porque muitas vezes é até inconsciente. Porque eles vivem de manipulação. Achei muito interessante você falar aqui também essa parte de... que ele nunca deixou você conhecer a mãe da filha, lógico, porque você ia conhecer o outro lado da história que ele não te contou. Você ia conhecer a versão verdadeira, né? Então é melhor ficar longe. Quanto menos contato, melhor. Passando mais um tempinho, Deus usou a mãe dele para me abrir mais um pouco os olhos. Que bom que o filho está com você. A outra não dava atenção, expulsou ele do quarto. Ele até veio aqui em casa pedir o colchãozinho para dormir na sala, porque ela proibiu ele de entrar no quarto. E eu lembrei do que ele me contou e pensei, descarado. Ele se isolou dela porque a aparência dela mudou com a gestação e maternidade. Por isso ele me impressionava tanto para cuidar da alimentação e não engordar. Ele é fútil. Na verdade ele só aproveitou disso porque eles não têm sentimento por ninguém, eles não têm... É um motivo só que ele usou para sair do relacionamento. E para humilhar essa mulher mais ainda, né? Imagina a situação. Mas Deus é mais, ele livrou ela e aí vem para você. Mas graças a Deus que você é mais forte, já colocou ele no lugarzinho dele. Ai, Senhor. Até agora foram mais ou menos 10 meses de relacionamento e uns 5 meses morando juntos. Chegou o fim de ano 2021, começaram as festas de confraternização nas empresas e amigos secretos e teve lá no emprego dele. Mas, segundo ele, era só para funcionários. Eu pensei, ok, né? Até porque no meu trabalho também seria só para funcionários, então não vi maldade. O estranho é que no dia da confraternização eu estava muito brava com ele e não consigo lembrar o que ele tinha feito. Hoje eu sei que ele me provocou de propósito para ter pretexto, né, de se vingar voltando tarde da festa. Exatamente.
Olha como você já tá esperta, gostei, viu? Saiu às 19 horas dizendo que voltaria às 22. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira eu teria que viajar mais de 4 horas, já que teria uma inauguração da filial do meu emprego e eu estaria presente. 22 horas e nada, 23 nada, 2 da manhã nada. Me deixei tomar pela ira. Fiz minhas malas e estava ligando para ele dizendo que ia embora. Quem disse que o telefone toca? E eu insistindo. E ele chegou em casa passado das 3 da manhã, extremamente feliz. Com cara de deboche, olhou para a mala, para mim e foi deitar. Eu enfureci e falei, nem satisfação? Falei um monte de verdades para ele e ele nem aí. E eu estava tremendo de raiva e comecei a ligar para todos os números de táxi que eu encontrei no Google. Para o meu azar ou planos de Deus, pois não era a hora ainda, não consegui. Ele levantou da cama, tomou o celular da minha mão e me puxou para dormir. Cris, eu não dormi aquela noite. Levantei, fiz uma mala pequena e saí cedo para ir para outra cidade para a inauguração. Fiz a mala pequena de caso pensado, pois na volta passaria pela cidade em que moravam meus pais e passaria o fim de semana lá. Ótimo. No domingo voltei para casa. Ele foi me buscar na rodoviária e quando chegamos em casa ele deixou tudo um brinco, estava tudo impecável. Fez até a comida que eu gostava. Mas tinha um detalhe, fez questão de deixar a minha mala que aprontei na madrugada de quinta exatamente no mesmo lugar, para ter a satisfação de me ver a desfazendo. Quando eu vi a mala, entendi o recado e aquele momento foi a perdição dele, pois, lembra quando citei que Deus, me permitindo terminar a faculdade, me ajudou a desenvolver o meu lado racional? Pois bem, naquele momento aflorou um lado maquiavélico em mim, que desde então não sabia que existia. Enfiei o rabinho no meio das pernas, como dizemos por aqui, guardei minhas coisas e meu primeiro ato maquiavélico, entreguei para Deus em oração. Mas isso não é maquiavélico? Olá, vamos continuar. Durante alguns dias, além das orações habituais, comecei a questionar Deus. Meu Deus, dá um help aqui. Me ajuda a entender esse cara. É plano seu mesmo na minha vida? Se é plano seu, isso tudo está acontecendo por quê? É provação? As coisas se acalmaram, mas continuei orando, sem esquecer a palhaçada. Tudo calculadamente guardadinho. Teve uma festa da faculdade em que ele era organizador e ele sabe que eu não sou festeira e tenho certeza que esperando que a resposta seria não. Ele me chamou para ir porque ele não queria, mas tinha que ir, porque era organizador. Do contrário do que ele pensou, eu respondi sim, eu vou. E ele tem certeza? Eu sei que você não gosta, né? E eu entendo. E eu vou dizer que você não vai. E eu disse, não, eu vou sim. Porque me coloco no seu lugar, se fosse comigo, eu iria gostar que você fosse, então eu vou. Pior viagem, kkkk. Chegamos lá no local da festa, uma chácara muito bonita. Cris, ele não me apresentou para nenhum amigo ou colega dele, ela colocou em letra maiúscula, né? Nenhum. Me isolou, me deixou sozinha e ficou interagindo com todos, e eu fiquei largada. Clássico. Eu já passei por isso várias vezes, gente do céu. Parecia uma leprosa na Vila dos Leprosos que só tinha eu. Kkkk. Eu fiquei pistola, termo aqui da região para brava. E não consegui esconder. Fiquei por pelo menos 2 horas sentada sozinha. Eu perguntei se alguém ia sair dali para buscar algo para a festa, porque eu iria pegar carona. E ele disse que não. Mas de prontidão disse, eu te levo embora. Isso me acendeu o alerta e eu pensei, eu não estou me divertindo e ele também não vai. Kkkk, né? Querendo que você fosse embora para ele se divertir. Gente, eu lembrei aqui de uma situação também que aconteceu comigo com um sociopata que eu comento aqui com vocês. Gente, mas é desse jeito, desse jeito. E quando faz as brigas sem motivo, porque aí quer fazer algo, né? E não assume a responsabilidade, tenta pôr a culpa em você. Inventa a briga que não existe para ficar até mais tarde na festa. O meu ex foi assim, ele organizou um lugar para ir fazer uns esporte radical. Eu não curto essas coisas, ele já tinha pagado, eu não tive nem escolha. Eu fiquei, ok, se ele quer tanto que eu vá, eu vou, né, fico lá. No fim das contas, todo mundo se reuniu na casa de uma pessoa conhecida, todo mundo lá. Ele inventou uma discussão comigo, gente, ele falou que eu não ia mais. Ele foi embora, todas as minhas amigas que eram amigos em comum, todo mundo indo embora e eu fiquei sozinha na casa da mãe dessa minha amiga.
E fui embora, peguei um ônibus e fui embora para casa. No fim, foi até bom, porque eu não queria ter ido mesmo, mas ele fez de propósito para me humilhar, para eu ficar lá sozinha, entende? É muita maldade, e provavelmente porque ele queria ficar com alguma menina que tava lá, né? Tudo era os amigos dele, pois hoje ele tá lá, sem eu. Graças a Deus por isso. Fiz amizade com o fotógrafo da festa e ele passava por mim de vez em quando e conversávamos. Nossa, de repente assim, o excelentíssimo abençoado resolveu me fazer companhia. KKKKK. Santo fotógrafo. Eu na inocência conversando e o abençoado ficou incomodado. Ah, lógico, né? É meu, é minha. Aqui não. Porque eles fazem isso, aí eles já acham que o cara também tava ali dando em cima de você ou que, né? Então deixa eu ir lá cuidar da minha propriedade. O fotógrafo passou por nós e disse: ó, foto, casal. O abençoado se abriu todo, me abraçou sorrindo e eu na mesma hora falei: pode parar, eu não quero foto. Tá pensando o quê? Ai, você é engraçada. Me larga aqui, me isola e em foto tá querendo pagar de namorado que presta? Sai fora. Eu vi o diabo no olhar dele, Cris, porque isso eu falei pra ele. Mas o fotógrafo estava perto e todos os amigos mais próximos também. Resultado, ele se vingou logo mais, me isolando novamente. Eu fui no banheiro e fiz amizade com umas meninas. E eu sou introvertida, mas infelizmente em alguns momentos o instinto animal nos faz vestir personagens. Eita, eita. Voltei pra minha mesa, passei a buscar salgadinhos, docinhos, dançar sozinha mesmo. E foi quando os amigos dele começaram a interagir comigo. Assim, rapidinho, ele resolveu agir como namorado, companheiro, traste, sei lá o que chamar nessa altura, sabe? Fizemos as pazes por lá mesmo, mas no outro dia tive uma conversa séria com ele sobre isso. Ele me fala na cara de pau que eu fui uma ridícula por ter me isolado de todo mundo e que ele pensou em terminar comigo lá mesmo. Ah, dane-se tudo, palavras dele. Ela falou palavrão, mas eu não vou colocar aqui, tá bom? Eu perguntei: como assim? Eu me isolei? Você não teve a capacidade de me apresentar para os seus amigos, enchi ele de argumentos e questionamentos lógicos que o encurralaram. No fim, ele acabou dizendo que não sabia dessas coisas, que tinha que me apresentar e tudo mais, porque não vai nesses eventos. Enfim, ela coloca capaz que eu acreditei, só fingi que acreditei. Mas finalizei com um golpe de misericórdia, dizendo que ele não tinha moral alguma de julgar pessoas fumantes, já que na festa estava fumando narguilé e Viper. Porque ele é o tal do juiz, ele é perfeito, o preferido de Deus e o resto é pecador. Adorei essa parte. Interessante e muito forte também que você falou aí, né? Teólogo, conheci algumas, né? E já foi pastor e tudo, né? Interessante, muitos deles estão nas igrejas, exatamente. E é isso mesmo que você falou. Eles acham que eles são o próprio Deus. Eles podem condenar todo mundo. Que só Deus pode, né? Eles podem condenar todo mundo, aponta o dedo, fala o que tem de errado, mas fazem pior do que a pessoa ou igual. Hipocrisia total, né? Falei pra ele que a casa dele caiu, entrou em contradição. Ele me fez sentir louca, que nunca falou nada sobre isso e que nunca me escondeu sobre o narguilé. KKKKK. Nunca me falou nada sobre isso. KKKKK. Agora era janeiro de 2022 e eu já estava convencida de que tinha coisa errada ali. Eu estava no trabalho e me queixando para uma colega que minha menstruação estava estranha e dei os detalhes para ela. Ela regalou o olho e disse: meu pai, corre para o hospital, não é menstruação, você está tendo um aborto. Eita, isso aconteceu com minha irmã. Entrei em pânico, liguei para ele e fui para o hospital. De fato era um aborto e não houve reversão. Nossa, que triste, né? Assim, Deus no controle, mas caramba, queria muito ter uma câmera em meus olhos para filmar o semblante de alívio, paz e felicidade do abençoado. Terrível. Chegamos em casa e ele ainda fez discurso. Estava com raiva e sabemos que na raiva falamos sem pensar. E ele deixou escapar que ele não queria outra gorda com criança em casa. Meu pai do céu. É muita falta de amor no coração. Isso me destruiu por dentro porque me coloquei no lugar da coitada. E exigiu que eu usasse meu plano de saúde para colocar um DIU. Manda ele operar, né? Vai você operar, meu filho. Corta aí os negócios. Só Deus na causa.
Após isso, como eu já sabia que tinha algo de errado, comecei a conversar com Deus e pedir para que Ele me mostrasse os motivos pelos quais eu deveria continuar com tudo aquilo, pois eu sentia que estava errado e estava já no início do dreno da energia e alegria feitos por Ele. Na outra semana, o pai dele morreu, e era a semana que eu daria um basta, os planos desandaram. Entretanto, a morte do pai dele me fez aprender um pouco mais sobre o abençoado. Ele não chorou, ele não consolou a mãe dele, tampouco os irmãos. Ele olhava para o caixão do pai com os traços em volta da boca que pareciam expressar uma mistura de raiva e nojo. E ela coloca entre parênteses, como disse anteriormente, Deus me abençoou com a perspicácia. Dias depois ele chorou. Enquanto chorava, ele dizia, meu pai não podia ter morrido. Aí colocou em letra maiúscula, antes de eu me formar. Na época eu não me liguei, mas hoje eu sei que naquele angu de relação pai e filho tinha caroço. Vida seguiu por mais um mês, foi quando peguei Covid. Eita! Meus sintomas começaram no domingo, a dor no corpo, cabeça e olhos e ele vindo brigar comigo no quarto por eu estar de frescura. Trabalhei segunda e terça doente. Na madrugada de terça para quarta, ele foi na UPA por estar mal e testou positivo. Nossa, o mundo acabou. Só existia a dor dele, a fraqueza dele, o mundo girou em torno do abençoado estar com Covid. E eu não tinha ido no UPA ainda. Estava isolada porque ele testou positivo. Foi quando começou a faltar ar para mim. Eita, isso é horrível, hein, gente? É um dos perigos da Covid. Falei para ele e ele nem se importou. Eu fui lá 14 horas sozinha na UPA, testei positivo e ele não mandou mensagem o dia inteiro. Se isolou. Eu voltei a pé sozinha para casa às 22 horas. Meu pai do céu. Cheguei na casa, o som alto e ele saindo do banho cantando. Olhou para mim com um ar de deboche e disse, nossa, eu estava preocupado. Eu fiquei em silêncio e ele continuou cantando. E eu voltei e falei, tão preocupado que nem quer saber se testei positivo. A propósito, se você está cantando de tão bem, cuide de você sozinho, porque eu testei positivo também e vou cuidar de mim agora. E deixei ele sozinho. Gente, eu já passei por isso. Numa vez que eu tive outro tipo de vírus, eu também já tive o Covid, não faz muito tempo, inclusive. E foi uma situação assim que eu... Exatamente o que você passou. Sabe por quê? Sabe o que eu percebo hoje que eles fazem? Eles não podem ver uma pessoa vulnerável, né? E eles não querem ajudar ninguém. Então, assim, o cuidado, ter que cuidar de você. Não, o foco tem que ser nele ou nela. Muitos narcisistas, quando você tá doente, inventa que tá morrendo, que tá pior, que você fala que tem uma dor de cabeça, eles têm uma que não tem remédio que faça passar. Enxaqueca, não sei quantos anos e nada resolve, porque o foco tem que estar neles. E é uma maldade, eles aproveitam nesse momento que você mais está precisando para te distratar mesmo. E principalmente quando só tá você e ele, ou você e ela entre quatro paredes. Ok? Porque são covardes. Predadores pegam as presas, né? E gostam de pegar as pessoas que estão fracas. E eu lembro que essa pessoa sempre dizia, eu nunca fico doente. Enchia a boca para falar, mas não era como gratidão a Deus. Não. Ai, porque quando eu era pequeno, todo mundo pegou não sei o que e eu não peguei. Pois então, daí pegou também, pegou de mim. E ele ficou surtado, só que ele não expressava, né? Mas eu vi, porque ficou todo sem saber o que estava fazendo, sabe? Quando a pessoa fica meio, não acreditou. Que eles pensam que eles são super-heróis, que eles não pegam, que eles não ficam doentes, que eles são evoluídos, né? E, como é que fala? É um grau a mais na evolução da humanidade, né? Eles acham isso. Aí quando vê a realidade ali, né? Deu um choque nele de realidade, não gostou não. Mas é desse jeitinho mesmo, só Deus na causa. Continuando. No outro dia passei a notar que começou a largar o telefone quando eu chegava perto, minimizar telas de computador muito rápido quando notava minha presença e sou muito espontânea e direta, então chamei ele para conversar e perguntei, por que você está fazendo isso? Ele estourou, começou a gritar, falou que a porcaria do computador e do celular estavam ali à minha disposição e que se eu quisesse ver, que não tinha motivo para eu ficar ali
stalkeando e procurando motivo para brigar e nem lembro mais que babaquice ele falou. Enquanto ele gritava, minha poker face só melhorava. Confesso que não prestei atenção no que ele falou, porque no momento em que ele começou a gritar eu sabia que eu estava correta, pois graças ao conhecimento que Deus me deu, eu já sabia que uma pessoa que está perdendo uma discussão grita para tentar ganhá-la através da intimidação. Falou tudo. Glória a Deus por esse conhecimento. Yes! E agora, hoje, outras pessoas que estão aqui vão ter esse conhecimento também através do seu testemunho. Eu friamente esperei ele surtar e perguntei, gritou tudo? Tem mais? Ai, é minha vez de falar agora? Pronto. Desarmei ele e ele percebeu que o negócio estava lascado. E eu falei, primeiro, não afirmei, eu perguntei. Se você diz que não tem nada a ver, ok, tá respondido, acredito em você. Aí ela coloca entre parênteses, eu menti, kkkk, estava sendo fria e calculista. Segundo, na semana em que seu pai faleceu, eu pedi para Deus me confirmar algum motivo para continuar com você, porque não estou gostando. Então seu pai faleceu, me fez perder o foco disso porque estou aqui te apoiando. Terceiro, eu não sou mulher de recado. Uma pisada na bola e eu deixo você e você nunca mais vai saber de mim. Estamos entendidos? O comportamento dele depois disso mudou completamente. Voltou a ser aquele lá do começo da relação. E aí ela se pergunta, me conformei com isso? Claro que não. Bora lá com Deus. Bora falar com Deus. Por 7 dias, primeiro dia de oração, Deus me mostra a verdade. Segundo dia de oração, Deus me mostra a verdade. Terceiro dia, Deus me mostra a verdade. Quarto dia, Deus me mostra a verdade. E até o 7º dia ela pediu a mesma coisa. No 8º dia, que foi uma quinta-feira, ele chegou em casa comigo e foi tomar banho. Deixou o celular na cama e algo, ela coloca, Espírito Santo me disse, pega esse telefone e procura palavras-chave promíscuas no WhatsApp. Nada de procurar lendo conversa, vai nas palavras-chave. Foi o que eu fiz e assim Deus me mostrou a verdade. As lágrimas começaram a correr e o chuveiro desligou. Mentalmente bati em meu rosto e disse para mim mesma, engole esse choro, finge felicidade, vai pro banho chorar, porque você ainda tem mais para ler. Foi o que fiz. Ele saiu do banho, eu toda disfarçada fui tomar banho depois dele e lá eu chorei tudo o que eu tinha para chorar. Não por estar de coração partido, mas chorei por vergonha de achar que tinha sido plano de Deus, vergonha por naquele momento ter a confirmação de estar pecando gravemente contra Deus, vergonha por ter colocado meu emprego em xeque por aquela pessoa, vergonha por sentir raiva do meu pai por ser contra. Passou um filme em minha cabeça. Saí do banho plena. Aí ela colocou kkkk. Só consigo uma explicação. Foi Deus. Toda dissimulada, fria, enquanto ele fazia algumas coisas no notebook de trabalho dele. E eu, amor, deixa eu jogar um joguinho no seu celular? Como ele estava naquela, achando que a bocó estava na mão dele, respondeu, claro. Ele de um lado da mesa trabalhando, eu do outro lendo sobre as vezes que ele combinou com os amigos de ir ao bordel. Já que eu estava nos meus pais, né, as chamadas de vídeo que ele fazia com um amigo advogado para falarem sobre mulheres, as mulheres que pegavam, né, e trocavam fotos das vítimas, arrisco a suspeitar que tinha coisa a mais entre esses dois. Provavelmente. Ele contando para esse suposto amigo que estava com outra na época, em que queria terminar comigo, porque teria que parar de ter relações sexuais com a moça. Por isso queria terminar lá no começo da minha história. Não porque eu morava em outra cidade, mas sim por conta dessa moça, que inclusive via as fotos no celular dele, toda turbinada. Kkkk. Descobri que ele é viciado em pornografia e masturbação também, e descobri muitas outras coisas, mas já escrevi demais. Nesse tempo, ele já estava incomodado de eu estar com o celular dele. O que está fazendo tanto aí? Não aguentei e falei, estou conhecendo você. Eita! Percebi que as mãos dele se fecharam, o maxilar se movimentou e ele estava com ódio. E eu perguntei, me conte, valeu a pena largar a moça que sentava, que é uma beleza? Meu pai do céu. E entre parênteses ela coloca como ele descreveu a moça para o amigo. Para estar aqui agora azedo comigo? Porque eu acho que deu ruim para você, amigo.
Ela é gostosona, kkkk. Eu estava me doendo por dentro, mas ele não precisava saber. Ele gritou comigo e disse, bem em letra maiúscula ela colocou, quer que eu volte para ela? Eu volto. Vamos, eu mesmo te ajudo a fazer suas malas para você ir embora daqui. Era o que eu queria, a confirmação. Então, friamente, eu fiz ele sentar na minha frente e lembro até hoje dos olhos dele totalmente pretos, como as pupilas estivessem tomado conta. Vazio, a esclera estava toda vermelha, parecia o diabo. Achei que me bateria ou tentaria me matar, mas pensei comigo mesma, Deus me respondeu, Ele está comigo. Então simulei uma DR, me fiz de magoada, corna mansa, até conseguir fingir choro, porque queria o melhor da nossa relação e etc. Ele achou que eu estava me humilhando para ficar com ele. Enfim, ela coloca entre parênteses, otário. Finalizei a DR falando que eu não iria sair dali. Deixei minha cidade, meus amigos, meu emprego por você e você acha que vai se livrar facilmente? Não! Só vai acontecer se você me tirar à força daqui. E se você fizer isso, eu conto para todo mundo o que eu li aqui. Porque já fiz backup de tudo e posso provar. E ela põe entre parênteses, mentira, nem fiz. KKK. Ele ficou com expressão de medo, pois era o filho exemplar, teólogo, pastor, obreiro, funcionário, modelo, blá, blá, blá. Agora eu paro aqui e falo uma coisa, porque eu sou assim, tá? Eu falo mesmo as coisas, mas assim, um cuidado que a gente tem que tomar, muito grande, eu não sei como é que tá hoje, né, a situação, mas todas essas coisas, você vê que você já estava no abuso reativo e você começou a fazer coisas e ter comportamentos tóxicos também. Eu sei que era para você se proteger, né, para você se defender, mas se a pessoa fica nisso muito tempo, você fica presa lá. E aí você não sai mais do lugar, tua vida estagna, que nem a vida deles, né? Porque aí você vai estar tomada de sentimentos e pensamentos negativos, a energia que eles estão, você acaba ficando lá também. Então, assim, é preciso sim pedir confirmação de Deus, Deus é a confirmação, ok, né? Mas assim, então, próximo passo, o que fazer? Terapia, se fortalecer, não sei no caso se você fez, se você faz, né? Mas eu falo aqui, deixo esse alerta para as pessoas porque não vale a pena, sabe? Tentar ganhar o jogo com essas pessoas, porque a nossa vida não é um jogo. E é Deus que é o nosso vingador. Então, assim, sim, importante saber, teve a confirmação, mas aqui você cita algumas coisas que você, né, fingiu, que você foi fria, calculista, chamando ele aqui de otário. Eu não tô te julgando, mas tô deixando aqui, chamando a atenção no sentido de presta atenção para todos que estão aqui vendo esse testemunho, porque muitas vezes dá assim, somos seres humanos, não temos sangue de barata, né? Mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Tem que ter muito cuidado nessa hora. Deus fala, a raiva, sim, ela é um sentimento bom, porque Deus nos deu. Mas quando começa a virar mágoa, ressentimento, onde você acorda e dorme com essa coisa dentro de você, começa a te contaminar. E aí é prejudicial para você, né? Então, assim, eu entendo o que você tá falando e tudo, mas passando disso aqui já ia começar a ser algo tóxico para você também, né? Continuando, e eu achei interessante aqui, voltando ao que você citou, né? Ele ficou com expressão de medo, pois era o filho exemplar, teólogo, pastor, obreiro, funcionário, modelo, blá, blá, blá. É porque o maior medo é a exposição. Narcisista é meu pai, eles lutam a vida inteira para construir esse falso personagem que é perfeito, parece ser, né? Imagina? Ok, fomos dormir e na sexta ele estava 100% frio comigo e eu estava dando glórias a Deus internamente. Sábado de manhã viajei nos meus pais porque queria contar para minha mãe tudo o que aconteceu, que me organizei para na segunda-feira deixar ele. Até esse momento eu achava que minha mãe apoiava a nossa relação. Lembra que eu contei no começo que ela era contra? Então, nesse momento ela dobrou os joelhos na minha frente, juntou as mãozinhas e começou a chorar, glorificando a Deus. Eu, sem entender nada, perguntei, que? E ela me explicou, filha, a primeira vez que eu vi o abençoado, eu já sabia que ele não prestava e que era pouca coisa para você. Eu fiquei revoltadíssima, perguntei, mãe, por que você não falou? Por que não me alertou? E ela respondeu, filha,
Olha a reação da descrença que você teve quando seu pai foi contra. Seria igual. Segundo, você estava tão feliz, seus olhos brilhavam, você estava radiante. Como mãe, eu escolhi entregar nas mãos de Deus todos os dias. Com Ele te cuidando, você estaria bem. Mas eu sabia que Ele te libertaria. E Ele não falhou. Esse dia é hoje. Pelo nome de Jesus, você está liberta. Está vendo? Você precisou desse processo, filha, para amadurecer e se aproximar de Deus. E ela colocou entre parênteses, muito sábia essa minha mãezinha. Concordo. Domingo à noite eu voltei para casa e lá vem velha tática de manipulação. Casa limpa, roupa lavada, fez até bolo para mim. Então incorporei o personagem da cor na ferida e me comportei de forma birrenta. KKKKK. Não comi nada do que ele fez para mim. E na manhã seguinte, sei a data porque compro o bolo para comemorar. Saí para trabalhar, ele também, e durante a manhã, meu colega de trabalho, que era o meu melhor amigo, e a esposa dele, me ajudaram a fugir de casa. Uau! Eu brinco até hoje que a trilha sonora da junção da minha mudança, que eu e a esposa do meu amigo fizemos, é a música que tocava na banheira do Gugu. Oba, 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 e, oba, 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 e. Eu não sei que música é essa, gente, me desculpa, eu devo estar cantando tudo errado. Vocês devem conhecer, ok. Pois em 40 minutos minha mudança estava no carro. A mãe dele ligou para ele perguntando o que ele me fez, que eu estava indo embora. Foi o que o meu amigo ouviu ela falar. Estava furiosa com ele. Resumindo, eu fugi. Tem os cercos pós-fuga que ele tentou fazer. O uso de macacos voadores, mas vai dar mais páginas de história. Bloqueei ele no WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn e tive que bloquear até no e-mail. Mas para honra e glória do nosso Senhor Jesus, estou liberta, reconhecida no meu trabalho. Ela coloca entre parênteses, não pedi a demissão, yes. Próxima de Deus, num relacionamento seríssimo com Jesus e feliz. Ele descobri sem querer que se casou. Deus tenha misericórdia da moça. Não me afeta, mas confesso que oro sempre que lembro por essa esposa, pois já deve estar começando a passar por episódios parecidos com os que relatei. Olha, isso eu faço também, sabe? Quando eu soube que o meu ex-sociopata casou, eu oro pela moça sempre que vem ao coração, para que Deus guarde e proteja, porque não é fácil não. Cris, se Deus tocar no seu coração, você tem total liberdade de compartilhar esse relato, inclusive com o meu nome verdadeiro. Preferi não colocar o seu nome, nunca coloco, tá bom? Deixo aqui formalizada a minha autorização para isso. Ok. E se de fato acontecer, gostaria de, através desse relato, deixar uma mensagem aos que te acompanham no canal. Irmão, irmã, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Cristo se fez pecador por você. Não é sobre você, é sobre Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, para a honra e glória dEle. Faça terapia, irmão, é importante, mas acima de tudo, Deus. Se Ele te confirmar, enfrente o mundo se necessário for, porque Ele não vai te armar para a guerra se Ele não for o seu escudo e armadura. Ele é Deus, Ele não falha. Ele é por você, por mim, por todos nós que nele cremos e nos entregamos. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Que lindo. E ela continua dizendo, se Deus não tocar seu coração de compartilhar, Cris, não é o momento, e eu já agradeço em nome de Jesus por dedicar um pouco do seu tempo para essa leitura. Foi muito bom estar escrevendo para você. Parei a escrita por vários momentos por estar emocionada, lembrando o quanto Deus já fez por mim e meu coração ficou quentinho por relembrar tudo isso. Teve propósito. É isso, gente. Muito obrigada, linda. Você não tem noção. Olha, esse teu relato foi algo muito forte para mim. Eu creio que para todos que estão tendo a oportunidade de assistir aqui esse vídeo e também de poder compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Me emocionei aqui no começo, sim. E Deus, Ele é lindo, né? Fica aqui esse teu testemunho do que Deus fez, está fazendo e ainda fará na sua vida para a honra e glória dEle. E olha, diante de tudo isso, nada é por acaso, né? Tudo cooperou para o seu bem. E hoje você ainda é uma pessoa melhor do que antes, né? Você se aproximou mais de Deus, está mais pertinho dEle,
tendo experiências que você não teve antes, e isso é só o começo. Eu creio. Beijos a você e beijos a todos no coração que estão aqui com a gente. Obrigada por todo o carinho de sempre, por vocês estarem sempre aqui acompanhando e curtindo, compartilhando, levando luz em meio às trevas, porque no mundo jaz o maligno. Sim, existe muita gente que está aqui, né, que também já passou por dores, mas que não se permitiram ainda tratar, passar pelo processo. Mas a gente cuida da gente, né? É o melhor que a gente pode fazer, e Deus acima de tudo, porque aí sim a gente começa a focar naquilo que Ele quer que a gente foque e viver o que Ele nos fez para viver aqui nessa terra. E é isso. Beijos mais uma vez, Deus abençoe grandemente a todos e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Se você quer mandar o seu relato, eu vou deixar aqui o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Até mais, gente. Tchau, tchau.